Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Com base no meu livro, Manual de Prática em Direito Imobiliário, nós vamos tratar aqui de um assunto muito importante, que é a uso capião ordinária. Sim, um dos institutos mais utilizados no Brasil, hein? Então anota aí, um dos institutos mais utilizados no Brasil. Eu já falei que nós temos muitas espécies ou modalidades de uso capião, mais de 36 espécies. Nós temos dois procedimentos, o judicial, a ação judicial de uso capião, onde o Poder Judiciário vai julgar essa ação declaratória tão importante, e temos o procedimento através da escritura pública, que é conhecido como extrajudicial. Inclusive uma resolução, ela veio consertar esse uso capião, porque esse uso capião muitas vezes era objeto de dúvida, né? Inclusive, não poderia deixar de mencionar, o uso capião administrativo ou extrajudicial aparece no artigo 1071 e também no 216A da Lei 6.015, que é a Lei de Registro Público. Fato que esse uso capião ele não pegou, né? Então, diante das dúvidas dos cartórios, dos registradores, vem aí o CNJ e edita um provimento, que é o provimento 65 de 2017. 65 de 2017, e aí fez com que desse mais segurança ao operador de direito para usufruir desse uso capião, e hoje nós temos aí ele sendo utilizado na prática, tá bom? Quando fala de uso capião, tanto judicial como extrajudicial, você vai ter que pincelar uma dessas 36 espécies. Não existe o uso capião genérico. O uso capião tem que ver qual que você vai usar. Tem que escolher um. Na sua petição inicial ou no seu procedimento lá no cartório, você pode optar pelo uso capião ordinária. E qual que é esse uso capião ordinário? É um uso capião que exige, como qualquer outro, a posse, nesse caso do ordinária, 10 anos. Exige também o animus domini, que é a vontade de ser dono, a alma de dono. E exige também a posse mansa e pacífica. Ou seja, ninguém pode ter reclamado desse imóvel, da posse desse imóvel. Então, 3 requisitos obrigatórios. Eu costumo dar o quarto requisito, que seria a função social da propriedade, e aí daria até o 5º requisito, que seria a posse exclusiva. Na minha opinião, são duas situações que deveriam ser acrescentadas a esses 3 requisitos. Esse uso capião ordinária, ele também é subdividido. Nós temos a classificação do ordinária comum e o ordinária social, muito cobrado nas provas, inclusive das provas da magistratura, provas de cartório. Então presta atenção aqui, anota aí. Uso capião ordinária é o uso capião previsto, sim, no Código Civil, inclusive no artigo 1242. Lembrando que o caput desse artigo seria o uso capião ordinária comum. Já o parágrafo único seria o uso capião ordinária social. Então, professor Júlio, quantas espécies de uso capião ordinária nós temos? O comum e o social, ok? Comum, parágrafo único, na verdade comum, ordinária comum é o caput do artigo, perdão, retificando, e o uso capião ordinária, conhecido como social, seria o parágrafo único. Então fique atento em relação a isso, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? No uso capião ordinária comum, você pode usufruir desse instituto, basta ter um título de boa-fé, tem que ter um documento, seja qual for, um formal de partilha, uma carta de adjudicação, uma carta de arrematação, tem que ter um documento escrito de boa-fé, seja qual for, pode ser até um contrato de gaveta, para usar desse uso capião, ok? E 10 anos de posse. Para usar o uso capião ordinária social, que seria a segunda espécie, você precisa ter, além desse documento, esse título de boa-fé, que eu já falei o que é, contrato de gaveta, carta de adjudicação que você não conseguiu registrar, carta de arrematação que você não conseguiu registrar, formal de partilha que você não conseguiu registrar, além desse documento escrito, que é chamado de título de boa-fé, você precisa ter o cancelamento, olha que interessante, o cancelamento no cartório de registro de imóveis, o cancelamento do registro da averbação, o nome que você quiser utilizar. Existindo esse cancelamento, ocorre automaticamente uma redução de 5 anos, chamada de uso capião ordinária social. Então veja, nós temos 2 espécies de uso capião ordinária. A comum, 10 anos, tem que ter título boa-fé, e a segunda é a uso capião ordinária social. Tem que ter título boa-fé também, mas tem que ter também, de forma cumulativa, o cancelamento do registro de imóveis, tá? O cancelamento do registro da averbação, senão não pode usar essa espécie. Vou repetir aqui, a uso capião comum, chamada uso capião ordinária comum, 1242 caput. Caput quer dizer cabeça, né? Então, a cabeça do artigo. Já o 1242, parágrafo único, seria a uso capião ordinária social, tá bom? Então, fique atento, lembrando que essa peça, quando feita para o Poder Judiciário, tem que ser feita com endereçamento, qualificação, fato, fundamento e pedido, provada em todos os fatos, a posse mansa e pacífica e também o animus domini. Lembrando que tem que seguir os requisitos, se for petição, da petição inicial
artigo 319, tá? Então tem que seguir sim. E usufruir das provas orais, provas documentais. Você que assistiu a nossa aula, boa sorte na sua prova da magistratura, boa sorte no seu concurso e que você consiga sucesso, tá bom? Eu desejo para você. Até a próxima aula.